Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Bispo e esse é mais um vídeo da série Doutrina dos Apóstolos. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nessa oportunidade estaremos falando na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Para introduzir, vamos começar a introdução a partir da leitura do verso 1 do capítulo 1, que Paulo dá as saudações à igreja da Galácia. Que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que dos mortos o ressuscitou. A todos os irmãos que comigo estão, as igrejas da Galácia, graça e paz de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos tirar deste presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Essa carta ela é escrita à igreja da Galácia, uma província onde haviam ali várias igrejas, né? A Galácia é uma província romana, onde tinham várias igrejas em várias cidades. E essa carta é direcionada a essas pessoas. O principal assunto dessa carta é o conflito existente entre a lei, né? Ou melhor dizendo, a antiga aliança e a nova aliança. O que era a nova aliança? A nova aliança foi tudo aquilo que Deus prescreveu a Moisés no Monte Sinai, referente ao sacerdócio levítico, ao santuário e ao povo de Israel. Então, a antiga aliança era com o povo de Israel e envolvia as questões do santuário e do sacerdócio levítico. Então, tudo que tem relação com essas três coisas são da antiga aliança, que Cristo aboliu. Então, nem tudo que está no chamado Antigo Testamento, né, faz parte da antiga aliança. Tudo que está no Antigo Testamento não representa a antiga aliança, mas sim isso que está relacionado ao santuário, aos sacerdotes levitas e ao povo de Israel. Então, por que surge esse conflito? Porque dentre os hebreus tinha um movimento chamado Movimento da Circuncisão, que pregava que, além de Cristo, além de receber Cristo como Salvador, os discípulos também tinham que manter os costumes da antiga aliança, os sacrifícios, os sacerdotes, a questão de tudo aquilo que envolvia ali o santuário e o sacerdócio levítico. E Paulo escreve essa carta para dizer que não era mais necessário guardar as prescrições da antiga aliança, porque Cristo tinha abolido a antiga aliança, né? Bastava ao cristão guardar os mandamentos, né? Os mandamentos morais, as questões morais relacionadas com o homem, né? Com o homem e seu próximo, e o homem com Deus, sem estabelecer mais relação com o sacerdócio levítico, o santuário e, né, propriamente com o povo de Israel, porque a nova aliança ela não foi feita com um só povo de uma só língua, mas sim com todo aquele de qualquer nação que crê em Cristo. Antes de nós entrarmos propriamente na carta, nós vamos fazer um vídeo introdutório para nós discorrermos um pouco a respeito desse movimento, que é o movimento da circuncisão. E isso vai lançar mais luz sobre o assunto para que nós tenhamos melhor compreensão dessa carta aos Gálatas. Existem dois partidos nesse movimento que é muito interessante nós estudarmos eles, que é o partido dos saduceus e dos fariseus. Estudando esses dois partidos nos servem de exemplo, né? De um exemplo a não ser seguido. O partido dos fariseus e dos saduceus é um exemplo a não ser seguido. Então não é à toa, né, que eles estão ali descritos nos evangelhos
e bem descritos também na obra em Atos dos Apóstolos. Então, aquilo que está escrito sobre ele nos ficou como exemplo daquilo que nós não devemos fazer e obedecer e aceitar. Qual que é a origem dos saduceus e dos fariseus? Por volta do ano 170 para 75, mais ou menos, começa a revolta dos Macabeus, que foi uma resistência dos judeus à helenização. Os reis gregos queriam impor os costumes gregos aos hebreus, no território da Judéia. Judas Macabeu, mais os seus irmãos, eles levantam um exército e combatem contra os gregos. Antes, né, da revolta conseguir êxito, o rei Antíoco Epífanes, ele domina a Judéia e pela força impõe os costumes gregos, começa a impor os costumes gregos e o culto aos deuses gregos. E aí há uma profanação do templo. Quando essa profanação, o templo é profanado e o exército de Judas entra em algumas guerras contra os gregos e eles conseguem reconquistar a cidade de Jerusalém e eles purificam novamente o santuário. E aqui nós já vamos colocar uma nota. Quando eles conquistam Jerusalém e fazem a purificação do santuário, eles já estabelecem que aquele dia ali que eles purificaram o santuário, a partir dali seria comemorado todos os anos. E aí nós já vemos aqui a inserção da tradição acima da lei, né? Além da lei, também há tradição. Essa festa não foi introduzida por Moisés, foi introduzida por Judas, né? A festa da dedicação, por Judas, pelos sacerdotes e pelos anciãos da época. Então, por tradição, começou a ser comemorada todos os anos e, ao que parece, é comemorada até hoje como festa do Hanukkah, que é a festa da dedicação que aparece em João, Evangelho de João, capítulo 10, o verso número 22. Então, nós já vemos aqui sinais, né, de como a tradição começou a ser acrescentada à lei de Moisés. Então, ano após ano, né, geração após geração, começou a ser acrescentados hábitos e costumes que não eram da lei para que o povo guardasse. Outra coisa importante nós destacarmos nesse período. No meio dessas guerras, aqui e ali, eles conseguiam algum tipo de acordo, ou algum tipo de cessar-fogo, digamos assim, né, com os reis gregos. E em troca disso, os reis gregos, eles costumavam dar benefícios, né, àqueles que apoiavam a eles, né? Então eles leiloavam o cargo de sumo sacerdote. Então aquele sujeito que apoiava um rei grego, ele recebia ajuda para permanecer no cargo de sumo sacerdote. Porque o cargo de sumo sacerdote, naquele período, começou a ter influência não só nas questões religiosas, mas nas questões políticas. Então, o sacerdote, com o passar do tempo, começou a ter influência política, poder político. Essa influência cresce, e aí por volta do ano 140, a revolta de Judas consegue sobrepujar os gregos, e eles conseguem uma certa independência na Judéia. O povo judeu fica independente. E aí o que acontece? Começa o que a história chama de a dinastia dos Asmonianos. Os Asmonianos, os asmoneus, né? Eles foram uma sequência de reis, sacerdotes,
que governavam a Judéia até que ela se tornasse uma província romana. Então, nesse período, nós vamos extrair o que desse período? O que nós vamos averiguar nesse período? O avanço da tradição em detrimento da lei que Moisés deu ao povo. O sumo sacerdote, ele começa a ter posição política, poder político, ele começa a governar como rei, né? E nós vemos aí, né, nesse período asmoniano, nesse período asmoniano que começa a se fortalecer esses dois partidos, que são os fariseus e os saduceus. Eles começam a introduzir, geração após geração, os hábitos e costumes, segundo a interpretação deles, segundo aquilo que eles entendiam da lei. E quando chega ali o primeiro século, né? O primeiro século, durante o ministério de Jesus, por exemplo, eles já estão bem estabelecidos, né? Já estão bem estabelecidos. Vamos falar um pouco nos textos, né, no Novo Testamento. Como que os fariseus, né, como que funcionava a doutrina dos fariseus, essa questão da tradição dos fariseus. Tem uma demonstração clara uma demonstração clara está lá em Marcos, né? No capítulo de número 7. Marcos capítulo de número 7. Nós vamos ler para nós entendermos no primeiro século como que estava avançado, como esses dois partidos se encontravam bem estabelecidos, com bastantes regras definidas, né? E com escolas de pensamento referente à lei. Capítulo 7 de Marcos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, a saber, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, retendo a tradição dos anciãos, muitas vezes não se lavavam. Muitas vezes, se não lavavam as mãos, não comem. E voltando da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que tomaram para guardar, como lavar dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e das camas. Então, aqui até no versículo 4, nós temos uma descrição de coisas que os fariseus acrescentaram na lei, né? Não propriamente na lei, mas eles diziam que isso era da lei, quando na verdade era da tradição. Não era uma prescrição da lei, porém eles davam uma interpretação da lei que permitia que eles acrescentassem esses mandamentos. Então eles acrescentaram mandamentos por tradição, além daqueles que Moisés tinha determinado, e passou a cobrar, exigir isso aí do povo, né? Então eles ensinavam esses mandamentos da tradição, esses mandamentos de homens que eles, geração após geração, foram criando, eles estabeleciam aí para que as pessoas também guardassem. E vamos para o verso 5. Depois lhe perguntaram os fariseus e os escribas: por que teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos por lavar? Porém, respondendo, ele disse-lhes: bem profetizou Isaías de vós, hipócritas, como está escrito:
E este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porém, em vão me honram, ensinando por doutrinas mandamentos que são de homens. Então, Jesus aqui deixa claro o conflito que havia entre a tradição, né, dos fariseus e dos saduceus e a lei. Então, a doutrina de Cristo, o que Jesus ensinava, deixava claro que o que os fariseus e os saduceus guardavam, ensinavam e cobravam do povo não tinham comprovação bíblica, não eram da lei de Moisés, mas sim dos homens. E aqui nós vemos um relato sobre os fariseus. Vamos pegar um relato sobre os saduceus. No capítulo 16, de Mateus 16, do 1 ao 4, que diz assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para ele, tentando, pediram-lhe que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Mas respondendo ele, disse-lhes: quando a tarde é vinda, dizeis, bom tempo, porque o céu se envelhece. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu se envelhece triste. Hipócritas, bem sabeis vós fazer diferença na face do céu, e nos sinais dos tempos não podeis? A geração má e adúltera pede sinal, e sinal não se lhe dará, senão o sinal de Jonas, o profeta, e deixando-os se foi. Veja que aqui, quem entra em cena são os saduceus. E o que os saduceus, como que era a visão dos saduceus? Os saduceus não criam em manifestações sobrenaturais. Por isso que eles pedem um sinal aqui. Então eles queriam que Jesus mostrasse alguma coisa sobrenatural, né? Botando à prova o que Jesus estava ensinando. Os saduceus não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam nas operações de Deus, né? Que Deus podia naquele momento operar uma cura, né? Ou operar alguma maravilha. E então eles eram céticos nessa questão aí. Eles acreditavam puramente naquilo que estava escrito literalmente, entre aspas também, né? Então, e isso era basicamente o pensamento dessas duas escolas. Os saduceus eram mais literais, né? Eram mais conservadores ali do que propriamente a lei dizia, mas principalmente as questões da Torá, né? Da lei do Pentateuco. E os saduceus, os fariseus, perdão, eles eram partidários da interpretação casuística. Então, eles davam uma interpretação da lei de acordo com a situação. Geralmente, né, eles buscavam dar uma interpretação para aquilo que beneficiava eles financeiramente, politicamente e socialmente, né? Eles gostavam da fama, da glória, eles gostavam do poder e gostavam do dinheiro. E essas prescrições, né, há quem diga que esses mandamentos, essas prescrições que eram pela tradição, chegou um tempo em que começou a abraçar praticamente todas as áreas da vida da pessoa. Então, eles tinham, através da tradição oral, digamos assim, a tradição oral era um braço mecânico pelo qual eles dominavam o povo. Então nós vemos aqui um pouco da origem dos saduceus, dos fariseus, né? Como começou essa questão de acrescentar coisas à lei, coisas às escrituras,
para que o povo guardassem também, né? E vamos ver aqui os prejuízos, né? Vamos ver qual que é o prejuízo disso tudo. Primeiro, o grande prejuízo de se guardar a tradição, é que chega um ponto em que a tradição passa a ser mais importante do que os mandamentos de Deus, colocando o povo em desobediência contra Deus. Então as pessoas param de obedecer aquilo que realmente Deus instituiu e passam a guardar aquilo que o homem instituiu, aquilo que é criado pelo homem, aquilo que é mandamento do homem. Vamos dar sequência lá em Marcos capítulo 7. Verso 8, que diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos vasos e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá. Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, corbã, isto é, oferta, tudo que de mim puderes aproveitar, desobrigado fica. Ou seja, aquele que disser consagrar ao templo os seus bens, ele fica desobrigado de ajudar os seus pais, segundo a tradição dos anciãos, dos fariseus e dos saduceus. Agora veja que como essa interpretação beneficiava eles. Por quê? Veja que os fariseus e os saduceus, eles gostavam de dizimar, né? E aqui, nessa questão da oferta aqui, eles liberavam aquelas pessoas que ofertavam ao templo de honrar os pais. Por quê? Os beneficiários do templo eram quem? Eles mesmos, os sacerdotes e os escribas, né? Aqueles que eram os escribas, os sacerdotes, que faziam parte ali do clero e da administração do templo. Então, os recursos financeiros que corriam para o templo iam parar no bolso deles, na administração deles, para que eles fizessem conforme aquilo que parecia bem aos seus olhos. E não lhes deixais fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, os fariseus e os saduceus, eles criaram mandamentos com a sua interpretação casuística e passaram a ordenar ao povo de geração em geração por tradição, e não porque Deus instituiu, para ter domínio sobre o povo. Estudando a origem, né? A origem desse movimento, né, da circuncisão, e desses dois partidos aqui, dos fariseus e dos saduceus, nós vamos entender um pouco o que motivou a classe, né, aristocrata, né, os fariseus, os saduceus, os anciãos, a elite dos judeus, o que impulsionou eles a condenar, a pedir a condenação de Jesus. Nós vamos observar nas entrelinhas que o que impulsionou eles a fazer isso? O fato de que Jesus colocou em ameaça, né? A figura de Jesus ameaçava aquela posição que eles tinham. Então, Jesus, como rei, colocava em perigo a posição do sumo sacerdote, que naquele período governava praticamente como rei. Ele colocava em perigo a posição dos escribas e dos fariseus, que se beneficiavam com a sua interpretação. Então, aquela coisa de interpretar a lei para se beneficiar estava ameaçada
com a presença de Jesus. Então, eles eles mataram Jesus, né? Eles, dia por dia, perseguiam Jesus para matar. Por quê? Porque eles queriam aquilo que era de Cristo, o poder, a glória, né? E a sua majestade. Aquilo que era de Cristo, eles queriam para eles, né? Então, eles queriam ter o domínio político, eles queriam ter a posição, o domínio financeiro e o reconhecimento social, né? A glória, a fama, né? Então, uma das coisas que motivou, né, esse movimento, né, os saduceus e os fariseus a ficar contra Cristo, foi essa questão de que eles queriam aquilo que era de Cristo. Bom, os zelotes também surgem no final do primeiro século, né? Vamos falar pouco aqui dos zelotes. Os zelotes, eles tinham também um método de interpretar as escrituras, né? Tinham a visão deles. Agora, o que nós vamos destacar nos zelotes era a questão militar, eles eram mais agressivos. Então, os zelotes, eles é um movimento que buscava, na sua interpretação da lei, né, uma justificação para a guerra. Então, eles achavam, por exemplo, que era contra a lei, né? Acredita-se que eles achavam que era contra a lei pagar imposto para os romanos, para César, né? Então, quando alguém pagava imposto para César ou reconhecia César como rei, ele estava se colocando contra Deus, segundo a interpretação dos zelotes. E isso fomentava, né, a ideia deles do uso das armas para poder, né, debelar ali qualquer invasão ou qualquer domínio sobre a Judéia que não fosse puramente hebreu-judaico. Então nós vemos aqui, basicamente, né, a origem desse movimento, do movimento da circuncisão e como ele atuava. Vamos agora, né, vamos pensar o seguinte também. Jesus, ele é crucificado, né? A acusação dele parte basicamente desses dois grupos, né, dos saduceus e dos fariseus. E durante o ministério de Jesus, nós vamos ver que o conflito maior de Jesus foi com os fariseus, o partido dos fariseus, por causa da interpretação casuística, né? E de todos aqueles mandamentos que eram da tradição, que não eram de Deus. Jesus é crucificado, Deus derrama o Espírito sobre os apóstolos e quem começa a pregar agora são os apóstolos. E os apóstolos agora começam a pregar o quê? A ressurreição. Começam a pregar não somente aquilo que Cristo ensinou, mas começam a pregar também que Cristo ressuscitou e que aqueles que crescem em Cristo e guardassem a sua palavra iam ressuscitar também, depois que morressem. E aí o conflito começa da igreja, a igreja começa a ter um conflito mais apertado aí assim com os saduceus. Porque os saduceus negavam a ressurreição, negavam as manifestações de poder, de anjo, e isso começou a aparecer pelas mãos dos apóstolos. Ou seja, pessoas eram curadas em nome de Jesus, os apóstolos começaram a pregar que Jesus ressuscitou e as pessoas começaram a crer, e isso levantou o quê? A fúria do partido dos saduceus contra a igreja de Jerusalém, para os perseguir, para abafar a pregação, para que aquele movimento não continuasse. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Que diz assim: E alguns que haviam descido da Judéia ensinavam os irmãos, dizendo: Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés,
não vos podeis salvar. Veja que eles estão dizendo aqui, vocês têm que... Tudo bem, vocês vão ser salvos, né? Se aceitarem a Cristo, né? Se Jesus fosse o Senhor e Salvador. Porém, vocês também precisam da lei. Vocês precisam do sacerdote levita, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam do sacrifício de animais, das purificações e tudo mais. Aquilo que era da antiga aliança, né? Verso 2: Feita, pois, por Paulo e Barnabé uma não pequena resistência e contenda contra eles, ordenaram que Paulo e Barnabé e alguns outros deles subissem aos apóstolos e anciãos de Jerusalém sobre esta questão, né? Então aí, aqui no capítulo 15 até o capítulo 16, nós vamos ver a narração do primeiro concílio, onde os apóstolos se reúnem para decidir sobre essas coisas. E o que fica decidido sobre a questão da lei? Vamos ver aqui. A partir do verso 22. Que diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que, com toda a igreja, eleger deles alguns varões, e os enviar com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, que tinha o sobrenome Barsabás, e Silas, varões dentre os irmãos, e escreveram com eles o seguinte: os apóstolos aos anciãos e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e fizeram titubear vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais não mandamos, os apóstolos não mandaram isso. Parecemos bem, reunidos em concordância, lhes dizer alguns varões e enviar-lhes com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já entregaram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que enviamos Judas e Silas, os quais também vos anunciarão de boca o mesmo, porque ao Espírito Santo e a nós pareceu bem não vos impor mais nenhuma carga, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e do sufocado, e da fornicação. Dessas coisas bem fareis, se vos guardardes, bem vos vai. Então isso é que fica decidido, né, sobre essa questão entre a antiga aliança e a nova aliança. É decidido nessa carta. Vamos ver outra situação que está lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo número 5, verso 17. Atente bem para o que diz. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que era a seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, pondo-vos em pé, falai no templo ao povo todas as palavras desta vida. Veja que aqui tem uma manifestação de anjo. E veja que aqui o sumo sacerdote daquele ano era o sumo sacerdote partidário dos saduceus. Então, conforme os apóstolos pegavam a ressurreição, faziam-se curas pelas mãos dos apóstolos, isso suscitou a fúria desse partido que passou a perseguir os cristãos, né, por causa daqueles que eles pregavam e daquilo que estava sendo operado pelas mãos dos apóstolos. E tudo isso por culpa o quê? Da tradição.
segundo os saduceus, não tem ressurreição, não tem anjo, não tem manifestação de poder, não tem cura. Por saduceu não existe essas coisas. E agora nós vamos ver aqui, para nós encerrarmos essa questão do fariseu e do saduceu, um pouco sobre o que acontece quando Paulo é preso. Né? Paulo é preso o apóstolo Paulo ele é preso em Jerusalém e preso entre aspas, né? Os judeus tentam matar ele, a guarda da fortaleza recolhe Paulo para ele não ser morto e de Jerusalém leva ele para Cesareia, que era mais seguro. Em Cesareia, o procurador romano pede que os anciãos e os sacerdotes vão até Cesareia para poder fazer o julgamento de Paulo. E sobem para a Judéia o sumo sacerdote, os sacerdotes mais os fariseus e os saduceus, né, que eles faziam, os dois partidos estavam imbuídos aí, inclusos nesse grupo, né? E eles queriam, assim como perseguiram os apóstolos da igreja da Judéia, eles queriam matar a Paulo também por conta da pregação. E o capítulo 24 diz assim: e 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com os anciãos e também certo orador, Tértulo, que era como fosse um advogado de acusação, os quais compareceram ante o governador contra Paulo. E, sendo citado, começou Tértulo a acusá-lo, né? E Paulo, o que que Paulo vai chamar a atenção aqui, né? O que Paulo vai colocar durante a defesa dele para poder livrar ele, né? Ou para poder introduzir a sua pregação, né? A sua defesa. Ele lança, né, o motivo pelo qual ele estava sendo perseguido. Ele começa a falar que ele estava sendo perseguido por quê? Porque ele estava pregando Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo fala nessa questão da ressurreição, começa a se levantar o quê? Uma contenda, um conflito entre os fariseus e os saduceus. Então aquele grupo que foi unido ante o procurador para acusar e matar Paulo, nesse momento eles se dividem. Por quê? Por causa das duas linhas de pensamento divergentes. Então, o fariseu cria em anjo, em ressurreição e uma e outra coisa sobrenatural. Os saduceus não. E aí começou a haver o quê? Contenda entre os fariseus e os saduceus, né? E aqui nós vamos lançar mais luz sobre uma questão. A palavra heresia, o significado prático, literal da palavra heresia é um partido. Uma heresia é um partido, uma seita, uma escola de pensamento, uma escola filosófica com suas regras pré-determinadas, com seu estilo de vida pré-determinado, né? Então, um herege, ele é o que? É um partidário. Então, nós vemos aqui o que? A manifestação clara de duas heresias, de dois partidos, né? de duas seitas que se apresentavam como se fossem servos de Deus. Eles se apresentavam como os ministros de Deus, como se fossem zelosos da lei, porém, na verdade, eles estavam sendo zelosos do quê? Da tradição e dos mandamentos que foram instituídos por homens e não por Deus. Isso, por que é importante nós termos
esse sólido conhecimento sobre esses dois partidos? Porque eles nos vão lançar luz sobre o que acontece hoje em nossos dias com todos esses movimentos, com todos esses partidos, com todas essas seitas que se apresentam como os discípulos de Cristo, como cristãos, né? Quando na verdade são meramente partidos religiosos que guardam a tradição e invalidam os mandamentos que Cristo deu pelo seu Evangelho. É muito bom você ter um sólido conhecimento sobre como operavam ali os fariseus e os saduceus, porque é como opera hoje as seitas, né? Os partidos, as heresias cristãs, que se dizem cristãs, né? Então, esses dois partidos aqui nos ficou como exemplo. Dito um pouco sobre os fariseus, sobre os saduceus, como eles operavam, né? Sobre esse movimento da circuncisão, aí sim nós podemos entrar propriamente na carta aos Gálatas. E esse assunto vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.